Oi, pessoal. Estamos aqui na sede da Evertec mais Sinqia, no hub de inovação deles, que é sensacional. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, venham tomar um café, tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos aqui para mais uma entrevista do Te Contei, hoje com a Maria Paula Aranha. É uma figura sensacional, que se dispôs a vir falar com a gente, dedicar um pouco do tempo dela, que é super raro, né? E então já agradeço imensamente a Maria Paula. Maria Paula, ela é conselheira em empresas de capital aberto, né? Ela atua tanto em conselhos de administração, como em conselhos fiscais, na Rap Vida, que é da área de saúde, Paranapanema, Fibra Celulose, BRF, a lista é enorme. Não vou falar todos, Maria Paula, mas é enorme. Então tem uma experiência imensa, né? E hoje atua também na área de previdência, ela é sócia da PFM, de consultoria, né? E ela veio bater um papo aqui sobre como que a gente, entrando no conselho, busca o nosso espaço ali, né? Vem dar umas dicas, principalmente para os conselheiros que estão começando agora. Então, Maria Paula, obrigado por ter vindo mais uma vez. É um prazer, né? Primeiro, é um prazer a gente estar aqui, né, para conversar sobre esse assunto. Os conselhos são importantes nas organizações, especialmente quando a gente está falando de governança, né? O módulo governança, ele é importante para que as entidades e as empresas, tanto abertas quanto fechadas, quanto os fundos de pensão, se organizem para ter crescimento mais rápido, para ter continuidade, diminuírem os riscos dentro delas, né? Então, assim, atuarem de maneira mais consistente, mais eficaz, né? Ao longo do tempo, os conselheiros têm amadurecido, né? Têm amadurecido ao longo do tempo. A gente tem visto que os conselhos têm se organizado de maneira mais diversificando as especializações, né? Isso então, é bom, você pega uma empresa grande, né, como a Rap Vida, por exemplo, que é de saúde, mas ela é verticalizada. Você tem conselheiros mais voltados para a área financeira, mais voltados para a gestão em si, mais voltados para jurídico, mais voltados para médicos, né? Tem médicos, tem a enfermeira, a gestão do negócio em si, que é enfermeiros, médicos e afins, né? Terapeutas, uma série de coisas dessas. Tem gente voltada para a parte mais social, assim, né? Para acolhimento, atendimento, essas coisas né? Precisa acolher. E você tem um conselho, né, de administração com essas diversificações para você. Tem gente que trata bastante varejo, a gente tem um especialista de varejo, tem especialistas de várias coisas, né? Então, isso facilita o trabalho do conselho enquanto grupo. Porque cada vez que você tem alguma coisa para deliberar, a gente se expõe, cada um com sua expertise, né? Se é aquele que você trata mais individualmente. É legal? É maravilhoso, entendeu? Porque a gente consegue chegar num bom tempo. É diferente, porque tem horas que um dá um palpite, outro dá outro fala, mas desse jeito não vai dar certo. É assim, a gente vai... Vou te interromper, uma coisa que eu achei sensacional que você falou, que eu acho que é uma dúvida de quem atua pela primeira vez, principalmente conselho de fundo de pensão, né? É muito comum você ter pessoas que nunca ocuparam posições de conselhos e a pessoa entra no conselho com aquela ideia de que, puxa, eu preciso ser um super-homem, saber de tudo profundamente. Então, puxa, eu preciso entender de investimentos profundamente, de atuária profundamente, tecnologia profundamente. Bom, ninguém entende profundamente de tudo. Então, um recado interessante que eu acho que você transmitiu com a experiência da Rap Vida, nessa diversidade de experiências do colegiado, é que o que faz a força do conselho é a experiência individual dos membros do conselho e cada um vai agregando uma visão. Claro, você precisa ter vai atuar em fundo de pensão, pelo menos uma ideia do que é investimento em longo prazo você precisa ter, porque vai ter que decidir isso. Mas você não precisa ser um expert 100% profundo de todas as áreas. Então, eu achei sensacional, porque as pessoas às vezes acham, não, eu tenho que entender de tudo profundamente. Não, eu sou atuário, eu entendo de investimentos, então no conselho que eu atuo, eu dou meus pitacos até um certo limite de entendimento. Dali para frente, só o cara que é operador de bolsa que vai saber. Se você consegue, né, esse tipo de diversidade dentro do conselho, ajuda bem.
às vezes não dá para você ter essa diversidade. Aí o conselheiro tem que ser um pouco mais flexível, tem que estudar, tem que, né, se aprofundar em algumas coisas, tem que entender do negócio. Eu acho que é um pouco também de dedicação, né? Para você ser conselheiro tem que ser dedicado. Tem uma dedicação importante, que não é assim, né? Porque todo mundo pensa, quero ser conselheiro quando É bacana. É bacana. Eu vou trabalhar pouco e ganhar bastante, né? Então... Tolinhos. Só que não. Só que não. Porque você tem que se preparar para cada reunião, você tem que se preparar para os assuntos diversos. Apesar de ter o especialista, você deveria entender o que o especialista está falando, né? Para você também estar de acordo ou não com a decisão. Então, assim, eu acho que a experiência de trabalhar no conselho ela é maravilhosa, faz bem para a gente. A gente aprende muito, né? Aprende, ela faz bem porque você está dando uma orientação, sei lá, já experiente, né? Porque você está entregando um pouco do que você recebeu a vida toda profissional. Exatamente. Né? Você constrói um perfil, né? Um perfil de conselheiro mesmo, né? Você falou bem, tem que ter uma preparação. Tem uma crítica de um lado, uma vez eu li um artigo de um americano, ele dizia assim, na época que não era tudo digital, hoje é tudo plataforma digital, né? Você não recebe papel. Não. Mas na época que ele recebia papel, ele falou, o ano passado eu recebi 63 quilos de documento, não era nem em páginas, era em quilos. Para me preparar para as reuniões do conselho, isso aí. né? É por aí mesmo. Hoje em dia, né, é tudo no visual, no note, tudo na no plataforma celular, ali, e aí no você site. consegue resolver de maneira mais prática. É mais prático. Mas o volume é absurdo mesmo, de informação. Não muda, né? Porque você tem bastante coisa para validar. Uma coisa importante também é a empresa ter uma estrutura razoável para te organizar uma estrutura de governança, você fala pro conselho, né? É uma secretaria ali que Legal. ajuda você a ter os documentos na hora certa, de uma maneira organizada. Porque muita gente acha que só as grandes precisam da secretaria de governança. Todo mundo. Não é, né? Não é. Porque a organização da reunião, ela é importante e não é uma expertise natural das pessoas. Não é uma reunião qualquer. Não é. E não é assim, né? Não é simples. Vou marcar uma reunião, tá marcada e pronto. Não é. Ela tem um ritual. Então, esse ritual aí é importante de acontecer, até para que a governança aconteça de maneira plena. Então, assim, são vários itens pequenos, mas importantes para que o conselho consiga funcionar de maneira adequada. De qualquer maneira, ainda acho que a principal coisa é a vontade e o esforço do conselheiro em procurar se melhorar, treinar, aprender sobre aquilo que você está decidindo. Isso eu acho super importante. É um esforço pessoal, você colocou muito bem. É um esforço eminentemente pessoal. Você não espere que alguém vai pegar a mão e vai te levar. É um esforço muito pessoal. Se você não gosta de aprender, não seja conselheiro. Não seja conselheiro. Porque você precisa aprender sobre diversos assuntos, né? Porque é importante você, no mínimo, saber o que está acontecendo, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu vi que você já atuou muito, antes de você se tornar conselheira, você atuou muito em comitês de auditoria. Você já estava meio que inserida nesse ambiente, pelo menos de responsabilidade dos conselheiros, de governança, dos ritos, das reuniões que você colocou bem. Tudo bem, você já tinha lá uma familiaridade com as atividades de conselho, porque o comitê de auditoria é sempre muito importante nesse contexto da governança. Aí você, lá pelas tantas, entra no conselho. Teve alguma surpresa, alguma coisa que te pegou? Pô, mas isso aqui eu não imaginava, não esperava. Alguma coisa que tenha... Pode não ter tido, mas... Surpresa sempre tem. Surpresa sempre tem. Faz parte da vida. Faz parte da vida. E da vida de conselheiro, mais ainda. Porque você, na verdade, está num funil, né? Você é pouca gente, tem pouca gente para uma empresa inteira funcionando ao seu redor lá. Ao seu redor não, né? Ao redor dela própria. Ela é um ecossistema enorme dentro dela, né? Complexo, com muitas decisões, muita decisão estratégica,
sei lá, tática e operacional. Tem de tudo para todos os lados. Tem de tudo para todos os lados. E você está você, na verdade, você tem reflexo de tudo isso, vem para você de alguma forma. Então, surpresas acontecem. Acontecem sempre. Olha não é que não acontecem. Elas não é a exceção, né? Não Vamos é, dizer. não é. Vou dar o exemplo da Apvida, mais recente, para não ter que voltar tanto para trás, e é interessante. Ela é uma empresa que fez IPO em 2018. Ela fez várias compras, né? Ela fez várias fusões, né? Foi adquirindo. A última delas foi, ela comprou a Intermédica Notre Dame. A Intermédica Notre Dame. E eram duas quase do mesmo tamanho, né? Só que com objetivos diferentes, culturas diferentes, né? E esse fusão, merger, né? Aí... Foi um merger. Uma adquiriu a outra. Uma adquiriu a outra, só que elas, né, eram fortes quase que iguais, agora é tudo Apvida. E isso traz surpresas das mais diversas para todo mundo, tanto para os gestores, né, que estavam lá, quanto para os conselheiros. Então, vinha coisa, né? Foram várias surpresas acontecendo. Então, a coisa fervilha ali na... Fervilha mesmo. Então, assim, e aí é a tranquilidade da gente, do conselheiro, dele estar fora da operação. Eu estou fora da operação. Eu não fiquei de madrugada virando noite para conseguir constituir um trabalho. Relatório. Um relatório específico. E eu ter a serenidade de decidir sobre um assunto que é estratégico de uma maneira organizada, né, entre os pares todos, o que será melhor para a empresa, independente da forma da construção do conteúdo. Tá, Esse entendi. É importante Ele é uma visão, como você falou, estratégica, então requer um olhar muito mais alto nível, 1000 feet, como diz o americano, né? Não é operacional, não né? É operacional. Isso daí é outro mundo, nível, né? Outro nível. Porque a gente vê, nos fundos de pensão, você pega muitos conselheiros, né? Falando um pouco de fundo de pensão, que eles vêm da patrocinadora e eles são gestores ou executores na patrocinadora e vêm para serem conselheiros no fundo de pensão, que é um bicho diferente do que o que eles estão acostumados, né? O bicho é diferente e a atividade é diferente. Atividade completamente diferente. Então, assim, quando você começa a fazer aquilo, dá muita surpresa. É tudo novo. Então, para eles é bem mais complexo olharem para aquele mundo novo, é um mundo novo para eles, decisões novas, né? E não tem nada a ver com gestão nem execução, tem a ver com conselho. Você não vai fazer nada. Eu não vou montar um relatório. Eu não vou botar a mão, né, na gestão. Eu não tenho nada para fazer, não é para eu fazer. Não é daqui esse relatório que eu vou fazer. Não, senhor, não vou fazer. Entendeu? Para eu dar uma ideia do que é que eu deveria analisar. Então, para você dizer isso, você tem que ter maturidade, e essa maturidade, ela vem ao longo do tempo. E a gente precisa ter a humildade de dizer que não sabe fazer, não é para a gente fazer, e ajudar quem está fazendo. Então, vários momentos a gente tem que ajudar a diretoria. Não é impulsionar a diretoria, reclamar dela. Não é cobrar dela, não é maldizer, né? É ser parceiro, de uma certa forma, cada um no seu quadrado, como diz a garotada. Exatamente. Mas é parceiro. Eu sempre digo, está todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Então, cada um no seu papel. A diretoria, ela tem que gerir e executar, ela tem que realmente fazer. E o conselho, existe conselho para quê? Exatamente para fazer esse papel que eu não sou executor, eu não vou fazer o serviço, mas eu vou aconselhar. Eu vou receber a instrução do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal vai dizer que não gostou de alguma coisa. Eu vou ser comedido o suficiente, calmo o suficiente, ter tranquilidade para resolver as coisas, o suficiente para absorver o que ele falou, perguntar o que está acontecendo de verdade e conseguir conciliar os pensamentos. Então, eu acho muito importante esse papel do conselho deliberativo, né, nos fundos de pensão, e o conselho de administração nas empresas abertas, né, tem as empresas fechadas também.
Mas é de administração, os nomes são diferentes, até mas isso muda, né? são diferentes, mas de verdade o a mesma objetivo é o função, mesmo, né? tem a mesma função, é você ter uma função conciliadora. Não adianta Legal. você entrar lá Boa mensagem, só ó. para brigar, Tá sabe? vendo? Função conciliadora. Não é? Porque assim, você é muito mais diplomático, você tem que ser muito mais diplomático do que você tem que ser impositor ou gestor de uma maneira que você faça de cima para baixo. Até porque né? você não está cobrando algo que tem que ser feito e você queria que fizesse diferente ou achou que deveria ser diferente. Você está supervisionando. O nome diz, você está dando conselhos, né? Você está orientando, né? É uma orientação, né? Então, eu acho assim, que a experiência ajuda, experiências ajudam. Então, assim, quando as patrocinadoras indicam pessoas, né? Ou os conselhos são votados, né? Eles são eleitos, né? Todos deviam ter como visão as pessoas que não só as pessoas que são minhas amigas, que eu gosto, que são as que são mais conhecidas ou qualquer coisa desse gênero. Deveriam ser aquelas que têm melhor capacidade, tanto comportamental quanto técnica. Então, a gente deveria fazer um efeito assim. Adorei o que você falou, porque a gente tem muito curso de formação, de certificação, e normalmente, eu acho que isso vale para o IBGC também, viu? Às vezes eles focam em questões técnicas, em questões de governança, mas eu não vejo nesses cursos de certificação ou de formação o que o americano chama de soft skill, que você acabou de colocar. Exatamente. É negociação, é controle emocional, é trabalho em equipe. Você não vê isso nos cursos de formação de conselheiro, né? Você vê só técnico, governança, processo. Isso. Mas isso que você falou perfeitamente, fundamental para a atuação como para mim, eu acho que isso é fundamental. E você até transmite essa tranquilidade, né? Zen, você não é budista não, né? Não sou. Mas poderia ser, porque até tranquilo. Mas eu procuro fazer técnicas que me deixam, né, relaxada, para ter algum equilíbrio. Você já tem precisa, naturalmente né? isso. Às vezes não, né? Toda Naruto tem seu dia de mingau aqui. Não é verdade? Para a gente trabalhar, em qualquer coisa a gente tem que ter equilíbrio, né? De qualquer maneira. Mas os conselheiros, eles precisam um pouco mais desse comportamento conciliador e de escutar, né? De ouvir para depois decidir. Não pode ser afoito, né? Não pode ser premeditado, tem que ser ponderado. Tem que saber perguntar, tem que saber pedir as coisas, pedir o que você precisa para poder terminar as suas análises. Tem que ser bom planejador, você precisa planejar o que você vai pedir, precisa planejar o que vai ser feito pela organização, né? Tem que seguir o rito, não pode perguntar, fulano, me traz... Não, tem todo um rito, através do presidente do conselho, tem a governança. É uma coisa importante. O rito, ele ajuda a decisão. Então, não é pelo rito. Não é só para cumprir. É que nem você obedecer seu pai. Não é só pelo que ele está falando. Não é só porque ele manda. Não é só porque ele manda. É porque o que ele está falando é importante para a sua vida. Então, você deveria escutar para você, no mínimo, ter um senso crítico de combinar com ele o que vai ser feito, né? Eu ia te perguntar o seguinte, quando você entrou a primeira vez num conselho, nos tantos que você participa, você chegou a ter uma conversa antes da primeira reunião com o presidente do conselho ou com o CEO, em que eventualmente eles disseram, olha, Maria Paula, a gente espera isso ou aquilo de você, você vai trazer esse ou aquele contribuição para o colegiado. Você chegou a ter alguma conversa ou já jogaram você nos leões? Tem de vários jeitos, né? O primeiro conselho que eu participei, eu tive uma pessoa ele era o presidente do conselho de administração, eu entrei no conselho fiscal e ele conversou comigo, né? Me disse que exatamente o que eles esperavam, tal, né? Que tinha um problema anterior no conselho e tal, e ele me chamou, falou Brifou bastante. Brifou de tudo, dos perfis das pessoas, né, que estavam lá. Legal. Das necessidades. Já disse onde você vai pisar, né? Onde ia pisar. Do ambiente que estava a empresa, porque estava, né, também era uma fusão, né? Tá bom. Então, tinha
culturas diferentes, tinha assim. É o que você acabou de dizer. Quando tem fusão, aquisição, o negócio fervilha. Negócio fervilha. E ele me deu, ele brifou antes, né? Bem organizadamente. Aí eu entrei já sabendo quem eram as pessoas do ponto de vista comportamental e o que era que estava acontecendo dentro da empresa. Legal. Eu já tinha dado uma estudadinha, né? Que eu já falei que sempre a gente precisa dar uma Fez estudada o seu grande dever de casa. no qual é o negócio de cada empresa. A gente precisa entender bem como funciona, né? Mas eu briefei. Agora, eu já tive várias depois que eu entrei e vai aí, minha filha, toma que o filho é teu. On the job. Aprende ali on the job como é que funciona a cultura aqui. E teve algumas, né? Umas você tranquilo, porque você já conhece, tá tranquilo. Elas já estão, né? Não está entrando no soluço. Você não está entrando no soluço, que você falou aí em vários. Mas tem outras que são mais complexas, né? Desafiadoras. E você não tem briefing, você precisa realmente se organizar lá, assim, saber né? onde eu estou pisando. Até ia perguntar isso para você. A gente tem muito novo conselheiro que entra nos fundos de pensão. Eu já falei pela primeira vez, né? Você tem alguma dica? Como você já entrou em vários conselhos, você já teve o seu início lá, suas primeiras vezes, né, de conselho. Hoje você já é muito mais experiente e tal, mas às vezes não por ser experiente, não é por ser experiente que quando você entra num novo conselho também não tem os seus desafios, né? Então, alguma dica que você gostaria de dar para o pessoal que está para entrar num conselho a primeira vez, ou que já está no conselho mais ali no início? Alguma dica que vem à mente assim? Eu acho que sempre você precisa conversar com quem é o coordenador, né? Se você vai para um comitê de auditoria, para o coordenador do comitê, vai para o conselho fiscal, para o presidente do conselho. Se você for de administração, pelo presidente também do conselho de administração, né? Converse com alguém. Né? Converse com alguém. Converse com alguém, porque de preferência esses que eles têm uma organização na cabeça de quem é o quê, né? Estuda. Olha o que é a empresa. Entra no site da empresa, leia tudo que você puder. Leia, aprenda. Saiba bastante do que você está tratando. O que é que está sendo feito na empresa, o que não está sendo feito dentro da empresa. E procure, se você tiver indicado de alguém, né? Converse com quem está te indicando. A parte que está dinheiro. Se você é eleito, ouça os participantes, não é só porque você foi eleito que você sabe exatamente o que eles têm de demanda. Exatamente. Vai lá e ouve. Vai lá e ouça o que eles estão falando, o que eles querem, o que eles esperam de você. Pode ser patrocinador, pode ser o sindicato, pode ser quem quer que seja. Quem te elegeu é pessoa importante para você representar. E uma coisa, não se esqueça, nenhum conselheiro está trabalhando dentro do conselho para ninguém. Ele está trabalhando para a entidade, para onde ele está eleito. Então, eleito ou indicado, não importa. A parte que o nomeou não é relevante. Depois que você entrou no conselho, ela não é mais relevante. Você está trabalhando para a entidade. Então, assim, não importa. Eu fui indicada pela patrocinadora e eu estou no conselho, qualquer deles, tanto fiscal quanto deliberativo, não é minha função levar informação para a patrocinadora. Eu tenho que levar informação para todos. É informação para a patrocinadora e para os assistidos e participantes. Não, eu não sou mais uma pessoa a indicação é para você tomar posse. Fica na porta, na posse. Não é para você, é para você trabalhar para o conselho. Isso tem escrito em muitos regulamentos, está escrito assim, já de maneira um pouco mais explícita, para você poder garantir a governança. Mas olha, Maria Paula, eu tenho visto, outro dia conversei com um conselheiro, ele tocou nesse ponto sensível que você levantou, ele até brincou, ele usou um termo, poxa, mas isso às vezes até parece uma ficção jurídica, né? Porque na prática é mais difícil. Aí a minha provocação é no seguinte sentido, a gente tem visto o mercado de fundos de pensão evoluir em relação à figura do conselheiro independente, do conselheiro profissional. Algo que nas SAs, eu diria que aqui no Brasil isso já está um pouco mais disseminado, apesar de que ainda não é igual aos Estados Unidos, que tem empresa que 100% praticamente dos conselheiros é independente, profissional e contratado no mercado. Mas tá bom, vai lá. A gente tem alguns fundos de pensão, pouquíssimos, conta numa das mãos, que tem conselheiros independentes no fiscal e no deliberativo.
que você acha disso? Você acha que isso agregaria? Qual a barreira que você vê hoje no nosso segmento para isso deslanchar um pouco mais, para as empresas aceitarem um pouco mais? Porque a gente vê que está indo muito devagarinho e no mundo em que você tem planos instituídos, que são planos em que as pessoas físicas estão colocando o seu dinheiro ali, você só ter no conselho pessoas indicadas ou eleitas por empregados e patrocinadores que são empresas e ninguém independente olhando as pessoas físicas, ainda que sejam familiares de empregados, mas a gente não tem visto essa figura do independente nesses fundos de pensão que a gente começa a ver fazendo rebranding para abrir as porteiras e atrair pessoas físicas, e eu não tenho visto esse movimento. O que você acha? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que é super importante ter conselheiro independente. Veja, as abertas, a grande maioria tem conselheiros independentes, assim. Tem gente que tem maioria de independente. Então, assim, pensa como é importante esse processo, né? Por quê? Exatamente pro papel que eu falei. O independente, ele é independente, ele vai lá não tem compromisso com ninguém. Não tem compromisso. Então, ele vai lá e vai fazer o melhor para a empresa. Para a organização. Para a organização em si. Não para a parte que nomeou. Não. Ele nem sabe... porque ele foi contratado no mercado, nem sabe. Não interessa para quem nomeou. E assim devia ser para todos, né? Mas acontece que aí não a pessoa chama, quer saber, né? Então, o independente é importante. A falta de profissional conselheiro independente disponível para os fundos de pensão, para que conheça fundo de pensão, ela é um obstáculo hoje, eu acho, né? Essa é a minha opinião. Acho que você tem pouca gente que está já candidato e disponível para fazer... Está chegando nesse nível ali, né? Nesse nível aí, para ser conselheiro independente. E queira ser conselheiro independente em fundo de pensão, tem um mercado, né? Também, né? É porque o mercado não olhava isso. Agora, esse é super importante agora com os instituídos. Porque eu estou virando um mercado aberto. Eu estou virando uma empresa. É uma empresa. Porque a hora que eu sou instituído, pode entrar várias pessoas, né? Qualquer pessoa física dentro disso ali. É importante que a governança esteja bem cumprida. E a independência dos conselhos, né? Dos conselheiros dentro disso, eu acho que é super relevante. Eu acho que tinha bastante coisa assim. Talvez essas associações possam trabalhar melhor um banco de conselheiros, por exemplo, né? Legal, tá certo? Né? Criar na Inglaterra existem empresas, não sei se você chegou a ver, no setor de fundo de pensão, que oferecem os conselheiros. Tem empresas que oferecem os conselheiros, loucura. Nas abertas você tem. Já tem também? Você tem. Você tem algum... não é muitas. Não são muitas, mas tem algumas já. Mas você já tem, que elas cadastram várias pessoas, elas entrevistam, ela tem banco, vamos dizer, esses são aprovados, e é como se fosse quase que um ativo que eu estou fornecendo para as empresas. Lá é fundo de pensão, mas aqui empresas também, né? Aqui empresas também. Então, daria para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Tem que evoluir. De você tem que evoluir. Então, os fundos de pensão, eles estão num processo, do meu ponto de vista, né? Eles estão num processo de crescimento, de abertura, né? Assim, mudança, transformação. Eles eram fechados, eles estavam confortáveis com o que eles tinham, né? Não tinha competição. Agora não, agora tem competição, tem um outro segmento, tem que ter relacionamento, tem que cuidar dos participantes, tem uma parte que é marketing, vendas. Tudo isso é novo para eles. E esse crescimento inteiro aumenta a responsabilidade da diretoria e dos conselhos. Eu acho que deveria ter um cuidado. Vai ter que evoluir no formato dos conselhos. Legal, a gente está chegando já no finalzinho. Eu queria deixar você aberta assim, para você dar um pouco da sua visão, alguma coisa que a gente não tenha abordado, que você gostaria de abordar, algum assunto que você gostaria de tocar, que eu não tenha levantado, ou alguma mensagem que você gostaria de deixar
para o pessoal que está nos ouvindo, que eu acho que a grande ideia aqui do programa Te Contei de Entrevistas é tentar subir um pouco essa régua de governança dos fundos de pensão, trazendo experiências como você, uma pessoa sensacional, deu um monte de dicas aqui, para a gente passar uma mensagem para pessoas que não tem muito onde buscar essa informação de atuação em conselhos de fundo de pensão, né? A única coisa assim, que eu deixaria é que o segmento de fundos de pensão é maravilhoso. Uma cachaça. Ele é uma cachaça e ele é importante para o país. A gente não pode esquecer que a gente não tem investimento de longo prazo no Brasil. A gente não tem investimento, o BNDES está restrito, então a gente somente só tem esse segmento que faz investimento de longo prazo. Então tem um compromisso da gente fazer algo que seja firme, que seja forte, que se mantenha assim para crescimento de todos, né? Sim, crescimento nosso, da sociedade como um todo, e do né? país, né? Do desenvolvimento. Isso e tudo, né? E eu não tenha, que eu tenha meus velhinhos todos felizes e com seus, né? Com seus benefícios e cuidando da família e né, não tenha um descarte de pessoas de maneira desigual, ruim dentro do país, né? É o equalizador social também, então, né? eu acho isso. Eu penso o fundo de pensão como uma grande contribuição com o país, com a sociedade como um todo, tanto do ponto de vista do benefício, quanto do ponto de vista do investimento. E isso, a gente tem uma responsabilidade. Todo mundo que trabalha nisso, tanto consultoria, quanto o pessoal o ecossistema enorme que se forma ao redor, né? Tem uma responsabilidade com esse conceito de ser social também, né? De ter uma responsabilidade social. Especialmente quem é conselheiro. Né? Que tem a chance, que é isso. Tem a chance, tem a responsabilidade por um lado e tem a oportunidade de contribuir com o outro lado, né? De uma maneira muito eficaz, muito, né, muito participativa e muito técnica. Eu gostaria de dizer que tem que ser técnico, sabe? Porque se você tiver valores importantes, né? Seus valores, não abre mão dos valores principais. Estudar, ser técnico para ser competente, você vai contribuir de maneira magnífica para esse segmento. Né? Então, eu acho que essa é... Legal. Olha, Maria Paula, queria agradecer imensamente você ter vindo aqui. Agradecer novamente o nosso patrocinador, Evertec mais Sinqia, sem o qual não teria o nosso bate-papo aqui hoje. Isso. E, mais uma vez, te agradecer por ter vindo e dedicado esse tempo aí para compartilhar sua experiência, sua jornada com a gente. Gostei também muito. Aqui é muito agradável, né? Tem um ambiente ótimo. O pessoal que trabalha aqui está muito ótimo. É o hub de inovação da Evertec Sinqia. É maravilhoso, né? Um ambiente jovial. Jovial, agradável. Pessoal maravilhoso que fica tratando da gente aqui, né? Tratam bem a gente aqui, viu? Legal, então, Maria Paula. Obrigadão, viu? Obrigada, viu? Foi Grande ótimo. abraço. Foi a você também.